Oremos, querido Senhor, meu Deus Pai, uma vez mais. Senhor, como família sua, nós unidos nesta manhã para glorificar e bendizemos o teu santo nome, queremos em oração. Antes de qualquer coisa, agradecer pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Senhor, estar em nosso meio, em nossas vidas. E suplicar ao Senhor que use uma vez mais a tua serva, que é também templo do teu Espírito Santo, e que nessa manhã tenha essa incumbência tão maravilhosa de te servir como instrumento. Faz a tua serva, Senhor, um instrumento, coloca as palavras em seus lábios, para a glória que a mesma, Senhor, diminua para que o Senhor cresça. E que nós, como família, venhamos absorver aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Se nós oramos, agradecido ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Irmãos, se aceitem um pouquinho. Daqui a pouco vamos ver a palavra, mas não sei se é minutinho, mas queria fazer algumas colocações. Primeiramente, agradecer ao pastor Vanderlei, a minha querida amiga e irmã Luísa, pelo convite, principalmente por ser um tema que eu prezo muito, tão importante, a qual eu me sinto militante nesses dias difíceis, nesses dias tenebrosos. Meu Deus. Verdade? Mas trago um abraço do meu esposo primeiro, né? Porque ele, infelizmente, não pôde estar aqui pela manhã me acompanhando, com compromissos, mas pediu que eu trouxesse um abraço e, mais uma vez, reforçando o amor que ele tem para essa igreja. Afinal de contas, nós nos sentimos e somos desta família. Por isso que quando eu chego aqui, eu me sinto em casa, me sinto em família. E nada melhor, né, do que sentir essa paz, que está em família, porque a nossa casa, a nossa família tem que representar isso, um lugar de paz, né, lugar de tranquilidade, lugar onde nós somos amparados, acolhidos. E assim que eu me sinto aqui, pastor. Tem que contar que cada vez que eu venho, a igreja está mais bonita e eu gosto de decoração, vocês sabem disso. Então, eu fico muito feliz todas as vezes que venho. E eu falo com o pastor Paulo, meu coração fica dividido. Ó, pastor Paulo, eu estou lá e cai. Aí, meu Deus, mas não dá. Inclusive, trouxe um abraço dele para o pastor Vanderlei, para todo o ministério, para toda a igreja. Ele ficou muito empolgado. Foi uma injeção de ânimo para o meu pastor, porque agora ele disse que tem que se cuidar mais para chegar ao centenário. Olha isso. Ele quer vir participar aqui do centenário, se sentiu honrado com o convite. Eu fiquei muito feliz de poder, né, estar aqui também, compartilhar. Enfim, então é uma bênção muito grande do Senhor. Que coisa linda, maravilhosa essa família louvando aqui ao Senhor, representando uma família realmente do Senhor, falando sobre paz no lar. Essa palavra que o pastor trouxe aqui pela manhã, como Jesus realmente traz a representação de família, que é quem faz a vontade dele. E eu creio que o propósito do nosso coração nesta manhã é fazer a vontade do Senhor. Mesmo que muitas vezes nos cobramos tanto, né? Na verdade, nunca se sente pronto, preparado, aptos, mas pela misericórdia dele estamos aqui e a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na aleluia. Então, quando estamos fracos, quando pensamos que estamos fracos, estamos fortes nele. E é nele que nós somos fortes. Aleluia. Amém? Glória a Deus por isso. Pedir que os irmãos se coloquem de pé. Acho que todos me conhecem aqui, né? O pastor já me apresentou. Meu nome é Andréia, eu sou serva do Senhor Jesus. Sou mãe da Rebeca e do Arthur. A Rebeca tem 20 anos, o Arthur tem 12 anos. Casada com um homem muito bonito. Os irmãos acho que já conhecem, os irmãos conhecem, que é o pastor Ramos também. Glória a Deus. Espero que ele esteja me ouvindo, está sendo gravado? Ele falou que queria tanto falar com você, mas não pôde, então já recebeu o elogio aí, né? Queridos, nós vamos meditar nesta manhã, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Aliás, 7, desculpa. 7, do 24 ao 27, palavra de Deus muito conhecida, Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. Todos acharam? Amém. Esse trecho aí encerra o Sermão do Monte, né? Um dos sermões, um dos discursos mais importantes de Jesus, onde ele fala sobre o reino de Deus, nos ensina sobre a obediência, sobre os pilares principais da nossa vida espiritual, da nossa vida física. Então, é um marco e ele fecha com esses ensinamentos, dizendo assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E caiu a chuva e transbordaram os rios. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podem se assentar, podemos, né? Vamos sentar. Esses ensinamentos de Cristo, né, essa parábola, como o Senhor Jesus era muito didático, ele utilizava algumas metáforas para nos ensinar. E aqui eu quero dar um título para essa palestra. Não me sinto pregador, eu falo que meu marido de sermão é diferente de palestra, né? Mas eu creio que um dia Deus me capacitará para trazer um sermão. Por enquanto, eu vou servindo a Deus com as palestras, com as reflexões que eu faço. Eu tenho certeza que assim como o Senhor fala no meu coração e compartilha comigo, vai estar ministrando o coração dos irmãos aqui. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quantos estão aqui sozinhos sem nenhuma pessoa da sua família? Então aqui eu tenho vários representantes individuais da família, inclusive eu. Agora eu quero que você repita comigo no 3. Quando eu chegar no 3, você vai falar assim: primeiro em mim, depois através de mim. Amém? 1, 2, 3. Primeiro em mim, depois através de mim. Glória a Deus por isso. Olha, nós assumimos aqui uma responsabilidade de fazer a nossa parte. Que, aliás, é a única coisa que a gente pode fazer. Nós não podemos fazer a parte do outro, podemos? Nós só podemos fazer a nossa parte. Então, é para isso que o Senhor nos chamou nessa manhã, para refletirmos sobre a nossa parte. Até porque a nossa vida com Cristo, ela acontece muito de forma também individual, nos nossos pensamentos, e também com as nossas atitudes, como nós vamos aprender aqui. Mas aqui fala de duas pessoas. Fala daquela pessoa com comportamento prudente e fala daquela pessoa com comportamento insensato. E aí aqui a gente já começa a meditar nas palavras de Jesus, e eu quero facultar um tema a essa palestra, que é família sobre a rocha. Então, o versículo 24 diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Lá em Lucas eu acho interessante, porque Lucas também vai falar sobre esse mesmo versículo. Ele diz assim, Lucas 47, 6:47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, Lucas ainda reforça mais. Além de me ouvir e de praticar, Lucas ele fala, aquele que vem a mim. Então, de cara aqui, já traz um antídoto, já traz aqui um direcionamento para que tenhamos o comportamento, para que tenhamos a ação certa, para que possamos edificar a nossa casa sobre a rocha. E a casa aqui, a gente está representando ela como família. Então, a nossa família. E o que é interessante, porque hoje nós vemos muitas pessoas, e principalmente dentro da casa do Senhor, preocupadas em conhecer a palavra. Não é isso? Conhecer, se instruir. Afinal de contas, está cada vez mais necessário estarmos alicerçados e conhecermos a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus diz aqui, o Senhor Jesus está afirmando, que não basta conhecer. E não basta, tem que vir, tem que ouvir e tem que praticar. Então, de cara tem esse ensinamento, esse conselho. Por quê? Segundo a psicologia, é muito interessante. Saber é diferente de funcionar. Quantas coisas nós sabemos bastante, não é verdade? Nós sabemos que Jesus é o nosso Senhor, nós sabemos que Ele tem que ser a rocha da nossa casa, da nossa vida, nós sabemos que só existe um caminho que leva à salvação, que é o Senhor Jesus. Nós sabemos muitas coisas que, inclusive, somos ensinados diariamente, reforçadas aqui dentro da casa do Senhor, para que possamos trilhar o nosso caminho como servos de Jesus, como cristãos. Nós sabemos muitas coisas, como devemos nos comportar também. Mas saber é diferente de funcionar. Quantas vezes eu sei muito e eu funciono diferente? Porque existe uma diferença e existe, às vezes, um vale entre saber e funcionar. Então, aqui você sabe, aqui você
e você tem que trazer para transformar tudo isso em sabedoria, que é colocar em prática aquilo que eu sei, eu preciso de quê? De uma ação.